Vamos falar agora daquela que muitos consideram a principal técnica da terapia cognitivo-comportamental, o questionamento socrático. O terapeuta ele tem que desenvolver habilidades para aplicar essa técnica em vários momentos da terapia. Então é fundamental para todo terapeuta cognitivo-comportamental uma intimidade, uma familiaridade com a aplicação dessa técnica. São perguntas abertas que provocam no paciente uma reflexão a respeito das inconsistências, das contradições daquela crença ou daquele pensamento automático que está sendo questionado. Então, o principal objetivo do questionamento socrático é reduzir a credibilidade, a valência de uma crença, né? Que o paciente considera 100% verdadeira e que está por trás das suas distorções interpretativas, que está por trás dos seus sentimentos considerados disfuncionais, dos seus sintomas quando se tratam de transtornos mentais. Então, essa técnica ajuda o paciente a perceber que existe uma verdade fora daquela crença, que isso é fundamental para o processo de reestruturação cognitiva. O questionamento socrático, ele ajuda o paciente a perceber evidências contrárias àquele pensamento automático, àquela crença nuclear, buscando enfraquecer aquele dogma que contamina todos os significados que ele atribui aos eventos da sua vida. Vamos ver o exemplo agora de uma paciente chamada Carla, tem 29 anos, tem diagnóstico de transtorno depressivo. Foi realizado um questionamento socrático direcionado ao pensamento automático: ninguém se importa com os meus sentimentos. Vamos listar alguns comportamentos típicos de pessoas que estão preocupadas com alguém. Você observa pelo menos um desses comportamentos em algumas pessoas com quem você convive? Você já recebeu conselhos ou orientações sinceras de alguém? Em algum momento difícil da sua vida, você já se sentiu confortado pela presença de alguém? Você já recebeu ajuda de alguém quando se sentiu fragilizada? Quando você fez algo que consideraram errado, alguém já a defendeu perante os outros? Quando você fez algo errado, alguém já deixou de lhe punir ou recriminar? Você já desabafou com alguém em um momento de sofrimento? Alguém já cuidou de você quando esteve doente? Alguém já parou tudo o que estava fazendo para lhe ouvir? Alguém já ficou ouvindo coisas que são importantes para você enquanto poderia estar fazendo outra coisa? Como isso se aplica à sua forma de pensar sobre o quanto as pessoas dão importância aos seus sentimentos? É muito importante observarmos a forma como as perguntas são feitas. É fundamental que elas sejam feitas de maneira gradual, empática, num tom sereno, para que o paciente não perceba o questionamento como algo intimidador, acusatório, né, depreciativo. Então, nós temos que ter empatia na forma como nós realizamos esse questionamento. Isso é muito importante. A quantidade de perguntas que nós colocamos nesse vídeo é mais ilustrativa. Muitas vezes não são necessárias tantas perguntas, certo? E muitas vezes a gente segue com uma pergunta concatenada à resposta anterior do paciente. O objetivo é sempre ajudar o paciente a olhar de fora para aquilo que ele pensou e a perceber as inconsistências desse pensamento, sempre buscando a descoberta guiada, que o próprio paciente reflita e fale, né, verbalize essas inconsistências, e não simplesmente o terapeuta faça esse trabalho e entregue pronto para o paciente uma forma modificada, uma forma ajustada de perceber aquela situação. Isso certamente ou não terá efeito, ou terá um efeito muito menor, né, sobre a reestruturação cognitiva do paciente. Então o questionamento é para o paciente refletir e modificar algumas das suas percepções. Algumas perguntas são clássicas do questionamento socrático, encontradas em vários livros e adaptadas à realidade de cada paciente. Então, agora vamos ver alguns exemplos dessas perguntas mais clássicas
do questionamento socrático. Você teve alguma experiência no passado que mostra que esse pensamento não é completamente verdadeiro o tempo todo? Se uma pessoa de quem você gosta tivesse esse pensamento e você soubesse que ele não é verdadeiro, o que diria a essa pessoa? Se uma pessoa de quem você gosta e em quem confia soubesse que você está tendo esse pensamento, o que ela poderia lhe dizer? Quais os argumentos que ela utilizaria para sugerir que seu pensamento não é 100% verdadeiro? Existem dados que contrariam seu pensamento que você possa estar descartando como não sendo importantes? Você pode estar tirando conclusões precipitadas e que não são totalmente justificadas pelas evidências? Você pode estar se responsabilizando por algo que não tem controle total? Existe algum ponto positivo em você ou na situação que possa estar ignorando? As respostas ao questionamento socrático, elas podem ser inseridas no registro de pensamentos disfuncionais como evidências que contrariam aquele pensamento. E isso então pode ser relido, revisto pelo paciente nos intervalos entre as sessões. Também é importante a gente destacar que essa técnica exige uma relação terapêutica sólida, um vínculo seguro e também um conhecimento por parte do terapeuta da história de vida do paciente. Assim, o terapeuta já sabe que existem evidências que contrariam a crença ou o pensamento que o paciente está trazendo. Mesmo que o terapeuta não diga, porque isso tem que ser identificado pelo próprio paciente, o terapeuta sabe da existência dessas evidências. Isso é obtido pelo histórico, pela anamnese, pelo conhecimento prévio que o terapeuta tem da história desse paciente. O resultado da técnica, num primeiro momento, é a perda de valência desse pensamento automático, é o enfraquecimento, é a perda de credibilidade. Então, aquilo que era uma certeza para o paciente passa a ser uma dúvida. Se o questionamento socrático incutir no paciente essa dúvida de que talvez aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita pode não ser tão verdadeiro, já há uma evolução terapêutica. E com o passar do tempo, com a aplicação dessa técnica em outros pensamentos automáticos, e se possível, na crença nuclear que está por trás desse pensamento automático, que pode ter sido identificada, por exemplo, pela técnica da seta descendente, com o passar do tempo, o paciente pode então se reestruturar cognitivamente com um enfraquecimento, com uma perda de valência bem mais significativa dessa crença. Para isso também contribuem todas as demais técnicas cognitivo-comportamentais que são associadas ao tratamento.